Entrevista da semana. Muito bem, começamos neste ponto aqui a entrevista especial da semana. Sempre um bom papo que a gente traz de volta para cá. Hoje nós vamos conversar um pouco com o Dr. Ricardo Luiz de Bom Maria. Ele é psicólogo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e nós vamos conversar um pouco sobre esta temática da entrevista investigativa especial para crianças e adolescentes em depoimentos. Vamos começar pelo conceito das coisas. De que adaptação a um depoimento especial nós estamos falando, doutor? O depoimento especial, esse depoimento que a gente está se referindo aqui, ele é fruto da nova legislação que entrou em vigor em 2017, né? A lei de 2017 entrou em vigor recentemente, que é a Lei 13.431, que é conhecida como a Lei da Escuta Protegida, né? Essa legislação ela criou duas modalidades básicas de escuta protegida, que é o depoimento especial e a escuta especializada, né? No que tange ao depoimento especial, a lei coloca que precisa ser regido por protocolos, né? Ou seja, o depoimento especial não deve ser feito a esmo, de qualquer modo, ou simplesmente na boa vontade ou na experiência pessoal do profissional, né? Existem no mundo um campo da psicologia que se chama psicologia do testemunho, tá? Que estuda e se ocupa especificamente das boas práticas de como se deveria entrevistar vítimas ou testemunhas nesses casos onde é preciso, ao mesmo tempo, entender o que aconteceu e acolher a pessoa, criando um ambiente de entrevista que seja amigável e que seja saudável para a pessoa, né? Para que a entrevista não se torne revitimizadora, né? O que é conhecido como violência secundária ou dano secundário, né? O que infelizmente em nosso país acontece muito, né? Tanto que essa legislação que entrou em vigor foi justamente para tentar acabar ou pelo menos diminuir esse problema que quando alguém sofre uma violência, qualquer tipo de violência que precisa ser ouvida, seja na esfera policial, judicial ou mesmo na rede de proteção, infelizmente essa escuta acaba violentando a pessoa por práticas inadequadas dos profissionais, tá? Então, existem protocolos que foram criados ao redor do mundo, tá? Que foram estudados, testados, e esses protocolos são utilizados justamente para ouvir essas pessoas quando elas sofrem, passam por uma situação, seja uma violência, um acidente ou qualquer outro tipo de situação. O que foi feito aqui foi justamente isso, né? A partir desses estudos, alguns protocolos foram utilizados e se aplicou, se adaptou esses protocolos ao depoimento especial, né? Então, se criou todo um projeto para que a gente pudesse utilizar essas boas práticas da escuta, no caso de crianças e adolescentes em situação de violência, tá? E aí se criou uma metodologia de trabalho baseado nesses estudos científicos. Os números em relação à violência doméstica são realmente estarrecedores. A ONU nos coloca números impressionantes. Nas últimas 10 edições desta Semana Internacional de Combate à Violência, a ONU está nos mostrando aqui que 60 mil mulheres foram beneficiadas com medidas protetivas. Isso é um número realmente espantoso. E lá estão, neste ambiente, as crianças e os adolescentes, convivendo com isso. No momento em que o senhor propõe este depoimento especial, esta entrevista, essa adaptação, as crianças são retiradas deste ambiente? Basicamente, quando, por exemplo, acontece uma violência e a partir da violência acontece um registro policial, né, um boletim de ocorrência, ou se procura o conselho tutelar e se faz algum tipo de denúncia, que essa situação então chega na esfera policial e posteriormente na esfera judicial, é preciso ouvir as pessoas para que se possa entender o que teria acontecido e que medidas precisam ser realizadas. Essas medidas não são só para responsabilizar o suposto autor da violência, elas também têm o condão, principalmente, quem sabe, de poder oferecer proteção às crianças, adolescentes, enfim, aos envolvidos. Se a gente não sabe o que aconteceu, é muito temerário a gente realizar qualquer tipo de procedimento, né? Nesse contexto, e repito, em função de entrevistas mal realizadas,
e que dados que não são fidedignos acabam sendo colhidos, acabam se realizando ações, procedimentos que depois se percebe que foram equívocos. Então, assim, se afasta às vezes um pai de uma criança por uma suspeita, por exemplo, de uma violência sexual, e depois vai se descobrir logo em seguida que não aconteceu nada, que foi um mal-entendido, e esse pai ficou afastado do filho, esse filho do pai, durante às vezes 1, 2, 3 meses ou até mais tempo. Tá? Então, para evitar essas situações, por exemplo, de afastar uma criança de casa sem precisar, quanto mais as informações foram precisas e os envolvidos, os agentes entenderem o que teria acontecido, melhor é para saber o que fazer. Tá? Então o objetivo é, a partir do momento que acontece uma denúncia, tá, que essa criança, se assim escolher, né, porque ninguém é obrigado a participar disso, tá? A lei deixa isso muito claro, tá? Mas, por exemplo, se o adolescente concorda ou se o responsável legal pela criança concorda da criança ser ouvida, vai se oferecer um espaço adequado para que ela possa ser ouvida e essas informações possam ser utilizadas para proteger essa criança e entender o que teria acontecido. Dependendo do tipo de violência, por exemplo, essa criança pode precisar receber suporte psicológico, procedimentos médicos, enfim, uma gama enorme de ações poderiam ser realizadas para se melhorar a situação, enfim, tentar resolver essa problemática. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui conversando com o doutor Ricardo Luiz de Bom Maria. Ele é psicólogo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e estamos falando um pouco sobre a entrevista investigativa especial para crianças e adolescentes. Esse é o nosso papo da entrevista da semana. Instante só, nós já voltamos. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a entrevista da semana. Nós estamos hoje enfocando a entrevista investigativa especial para crianças e adolescentes. O papo é com o Dr. Ricardo Luiz de Bom Maria. Ele é psicólogo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos acompanhar. O que faz uma criança, talvez assim como a mãe, silenciar diante de uma violência numa entrevista? Por ser ainda uma criança, por ser um sujeito em desenvolvimento, ela não tem ainda a capacidade de um adulto de abstrair essas situações e de reagir. Tá? Então, sim, o medo, a culpa, porque dentro da violência tem um processo muito forte, que é a transferência da responsabilidade, que o autor da violência, ele responsabiliza a vítima pelo que está acontecendo e a pessoa nessa dinâmica acaba acreditando nisso, então a criança acaba achando que a culpa pela violência ter acontecido é dela. Tá? E isso faz com que ela se encolha e tenha muita dificuldade de acreditar que se contar para alguém, alguém vai acreditar. Ela tem medo de apanhar. Tá? Então, tudo esse rol de características acaba levando de que muitas violências nunca venham à tona e quando vem, demore muito para acontecer. E quando a criança fala, né, tem toda uma desestruturação da família. A família geralmente entra em choque, tem um processo de negação, porque é algo muito difícil, por exemplo, surgiu uma denúncia de que um familiar violentou sexualmente um membro da família, tá? Uma criança da família, isso coloca em choque toda a família, então é muito difícil para a família lidar com essa situação. E a criança percebendo isso, ela acaba muitas vezes se retratando, né? Esse fenômeno da retratação é muito comum. Ora ela fala que aconteceu e logo depois ela fala que não aconteceu. Infelizmente, pessoas, às vezes profissionais, despreparados, interpretam isso como mentira. E geralmente não é mentira. Nada mais é do que um fenômeno esperado desse tipo de situação. Tá? É muito complexo. Os profissionais não devem julgar as pessoas que estão ali envolvidas, né? Eles devem estudar e saber o que está acontecendo ali. É muito difícil assim, para a vítima conseguir se organizar, bancar a denúncia e levar ela até o fim. A criança, geralmente, ela não quer que um pai esteja preso.
Ela simplesmente quer que a violência cesse, que a violência pare. Ela quer o pai perto dela. Ela quer o afeto do pai, é o que todo filho deseja. Né? Quando fala-se o que está acontecendo, a criança leva isso para uma mãe, ou enfim, na escola, e que o pai acaba sendo responsabilizado na esfera criminal, a criança se assusta. E aí, às vezes, tem toda uma pressão em cima da criança, como se, de novo, tudo que está acontecendo, todos os males da família é por causa dela. E isso leva, muitas vezes, ela a dizer que não aconteceu nada, ou se arrepender. Né? E aí, nessa inversão que eu me referi, o homem, autor da violência, acaba ficando como coitado, aquele que pode ser preso, enfim, aquele que foi afastado da família, e a criança acaba recebendo todo o ônus, todo o peso, como se foi ela que construiu toda aquela mazela da família. Tudo isso impacta diretamente para que tenhamos pouquíssimas denúncias, né? Os estudos mostram que, por mais que a gente tenha um crescente de denúncias de violência doméstica, ainda isso aí é muito pouco, é uma porcentagem muito pequena do que deve existir de situações de violência. Tá? É muito mais, mas por tudo isso é muito difícil realmente a pessoa ter a coragem de chegar lá e falar, olha, meu marido me bateu, né? Eu descobri que o meu companheiro passou a mão na minha filha. Doutor Ricardo, muito obrigado por essa entrevista. Ok, esta foi então a entrevista da semana, sempre um bom papo trazendo para cá. Hoje nós tivemos aqui a presença do Dr. Ricardo Luiz de Bom Maria. Ele é psicólogo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o nosso papo foi sobre a entrevista investigativa especial para crianças e adolescentes em depoimentos. Esse foi o nosso papo de hoje. Nós voltamos numa próxima. Até lá.